Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. ZYK 277, 640 kHz. Transmitindo em ondas médias 50 kW. Rádio e TV Porto Visão Limitada. A sua Band AM 640. Uma emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Exame médico. Sexo, saúde e prazer. A informação com responsabilidade e profissionalismo. Apresentação: Paulo Araújo. Participação: Sérgio Jankowski. Para os que estão ligando os 640 da Bandeirantes, um bom dia. Nós estamos aqui na companhia do Dr. Sérgio e Dr. Augusto para mais essa meia hora sobre saúde com sexo, saúde e prazer. Vamos ao nosso rápido intervalo e já voltaremos. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, loja 108, telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. O seu médico confia na qualidade em medicamentos de quem há mais de 27 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro 1600, na Galeria, próximo à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Fone 30-226622. Doutor Sérgio, bom dia. Bom dia, Paulo. Doutor Augusto, bom dia. Bom dia, Paulo. Muito bem, Paulo. Os nossos ouvintes, hoje em dia todo mundo tem internet, né? Então, nós reformulamos o nosso site. Opa! Né? www.impotenciatemcura.com.br. Perfeito. Quem entrar nesse site vai acessar um site novo nosso. Né? Não é novo, está reformulado, está aumentado, está completado. Tá, sim, sim. Né? Mais qualificado. Mais qualificado. Nós colocamos nesse site uma coisa chamada chat, que o pessoal chama de chat, que é aquela conversação direta com o dono do site, nesse caso comigo. Tá. Né? Então, todas as terças e quintas, entre 11h30 e 1h30, eu deixo o meu computador ligado com o site conectado na internet, né? E posso conversar com as pessoas ali, a gente mandando um recadinho pro outro: olha, doutor, o que eu sinto? Sinto isso, sinto aquilo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? E eu faço as respostas ali terças ao vivo, na mesma hora, terças e quintas, das 11h30 às 13h30. Então, aqueles nossos ouvintes que têm, a maior parte tem computador em casa, né? Tem internet em casa, se acessarem o site nesses 2 dias, né, no horário do almoço, às terças e quintas-feiras, né, podem ir entrando nesse site. É só clicar no site e colocar uma perguntinha, né, fazer um comentário qualquer, qual é o interesse, o que gostaria de saber, que eu imediatamente passo a conversar com essa pessoa ao vivo ali na hora, e dando as informações que a gente puder dar via internet. Mas também tem o 3217-4970, agora pela manhã, quem quiser conversar com o Dr. Sérgio e o Dr. Augusto, ligar aqui para a rádio. Pode ligar aqui para a rádio, 3217-4970. 4970. Então, o site novo, Paulo, tem
O mais importante nessa área de sexualidade, aliás, em toda a área da medicina, é a informação, né? É que o indivíduo tenha claro para si que recursos que ele pode recorrer, que tipo de serviço diagnóstico ele pode utilizar, quais são as soluções que existem para cada caso, para que o indivíduo não fique fechado dentro dele, vivendo com medo, perdendo etapas da vida dele, né, em função de dificuldades desse ou daquele tipo. Então, o objetivo do site é exatamente esse, é dar informações. Doutor, eu vou lhe parabenizar, porque eu e o doutor Augusto também. As pessoas hoje recorrem ao Google, que dá 1000 informações, mas é muito amplo, né? E quando vai utilizar isso aí que os senhores estão oferecendo, é específico, né? O problema, sabe o que é, Paulo? É que na internet, assim, ó, tu não tem como filtrar nessa informação as informações que partem de quais fontes, né? Então, se de repente um curioso ou uma pessoa, sei lá, leiga, resolve colocar alguma coisa lá porque ouviu alguém dizer, né, e às vezes até entendeu mal, coloca aquilo passa a ser uma informação e infelizmente tem certas coisas que se louvam nisso, né? A internet é, como se diz, uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que disponibiliza a informação, banaliza eventualmente algumas coisas. Exatamente. Né? Então, assim, muitas vezes o que está escrito passa a ser verdade incontestável, e não é assim. A gente sabe que antigamente dizia que o papel aceita tudo, hoje a tela do computador aceita tudo, não precisa ser no papel, né? E o problema é que antigamente tu fazia um panfleto e o limite, a distribuição era limitada. Hoje tu põe na internet e tu tá no mundo inteiro, quer dizer, aí é como as pessoas chegam lá. Então quem vai procurar a informação tem que submeter ele a um filtro. Qual é a origem desse documento, quem é que está escrevendo isso, porque também se pode verificar através da própria internet quem é quem. Sim. Coloca lá o nome do Dr. Sérgio Jankowski. Vai ver que tem um histórico de trabalhos científicos publicados, de anos de experiência, tem referências em vários locais. E o Dr. Augusto também, né? Exatamente. Então, agora bota lá João da Silva, vamos dizer, sei lá, alguém escreve qualquer coisa. Bom, quem é essa pessoa? Onde é que ela ouviu falar isso? Então, na área, a gente sempre diz, né, Paulo, que na área médica é onde existe mais mitos e tabus. E dentro da área médica, vamos dizer assim, a sexualidade, então, a sexualidade por si só já é uma coisa cheia de mitos e tabus, já é uma área em que é uma zona nebulosa. Não? E dentro da área médica, então, mais ainda. Doutor, nós conseguimos com esse programa aqui, ao longo do tempo, vencer certas barreiras, porque antigamente era difícil alguém ligar para cá para conversar com os senhores, né? Mas já ampliou isso aí. Seguidamente alguém liga, conversa. E essa possibilidade do chat via o site da clínica, quer dizer, tu vai conversar diretamente num tempo real com o profissional. Exatamente, né? E isso assim, quebra um monte de barreiras, né, Paulo? Porque às vezes a pessoa assim, até ir ao consultório já é um pouquinho complicado. Isso. Aí ele tira informação com quem? Com um conhecido, com um vizinho, com sei lá quem, que geralmente também não está preparado, obviamente, não tem conhecimento. Então, se ele vai marcar uma consulta para tirar uma dúvida, às vezes ele não está precisando de uma consulta. Então, aqui a gente já tem um canal de comunicação. Mas aí a pessoa tem que ligar. Ali ele está dentro do seu ambiente, ninguém precisa saber quem é ele não precisa se identificar, é totalmente anônimo, e ele vai poder tirar a dúvida que ele quiser. E muitas vezes ele vai ver que ele está precisando de uma consulta, já quebrou a primeira barreira, o primeiro gelo. Não, eu tô rindo aqui, doutor, porque às vezes as pessoas... Pô, 18 anos que tu conversa com os médicos lá na televisão, tu deve saber tudo sobre o... Não sei nada. Não. Boa parte tu já sabe. Não. Sabe o que é? Mas eu jamais daria informação de A ou de B ou de C, como é que são essas coisas. Eu gosto de conversar com as pessoas e dizer, olha aqui, doutor Sérgio, doutor Augusto tem uma clínica especializada nesse campo, assim, mas não entendemos nada e nem outros assuntos também, né? Na verdade, hoje em dia, se tu quiser entender, Paulo, é ler, como diz o doutor Augusto, selecionando, né? Onde ler, né? Mas é ler a respeito. Por selecionar, tem alguém que selecionou o nosso telefone, o 3217 Vamos ver, 4970 e tal. Alô? Seu João. Seu João, pergunte. Eu sou Caia.
Sim, senhor João. Queria falar pro doutor Sérgio que eu tive com um problema de ejaculação e eu achava que era um problema muito grave, né? E no fim não era. Eu fiquei agora muito feliz e vivo feliz por causa que eu tenho me divertido bastante, graças ao tratamento do Dr. Sérgio. Valeu pelo tratamento que eu fiz. Foi meio caro, mas muito valeu. Obrigado. Mas eu conhecia um doutor, muito meu amigo, que disse assim, ó, água com açúcar não cura nada. Então, assim, é um investimento, não é caro, viu? Mas eu estou brincando com o senhor, mas agradecendo, senhor João, a sua ligação, o doutor Sérgio ouviu e vai conversar com o senhor, então, a respeito, tá? Um bom dia, obrigado. Ok, bom dia. Nós só temos a agradecer quando o ouvinte Isso é bom. dá uma declaração dessa, dizendo que se deu bem com o tratamento que fez conosco, né? Tem se divertido muito, ele E tem se divertido muito, exatamente. Achei ótima essa expressão, porque realmente é isso. Vamos parar de mistificar as coisas, né? Achei muito... É verdade. Então, assim, continuando, temos informações, é extremamente importante que as pessoas leiam, se informem. O nosso site, eu tenho certeza disso, é verdadeiro. São informações verdadeiras. Claro. Né? Nós não estamos colocando nada para enganar ninguém, não vendemos nenhuma substância milagrosa, né? Nós vendemos uma medicina de bom senso. Tá? Então, tem o site pode ser acessado, inclusive, via smartphone agora, né? Que antes não se podia acessar via telefone celular, agora se pode acessar. Tem uma área ali onde se fala publicações. Ali está um livro que eu escrevi alguns anos atrás, tem os folders que nós distribuímos na própria clínica sobre impotência e ejaculação precoce, e tem 2 pesquisas que nós fizemos, uma sobre a sexualidade de casais do Rio Grande do Sul. Nós enviamos uma série de questionários para serem preenchidos. Muito bom. E ali tem uma série de dados. Assim, qual é a frequência sexual dos casais com tantos anos de casado? E isso, aliás, é impressionante, né? Como há uma diminuição gradativa da frequência sexual durante o casamento. Né? Os primeiros anos de casado, o primeiro ano são relações, às vezes, 2, 3 vezes por semana. Aliás, 2 vezes por dia. Pode ser. No 5º ano já passa para 2 vezes por semana, no 10º já vem virar 1 vez por semana. Então há uma diminuição gradativa do número de relações entre um casal depois do casamento. E ali tem uma série de dados sobre comportamento sexual, que se as pessoas acessarem vão ver os gráficos. O segundo trabalho publicado é sobre implante peniano, mostrando o grau de satisfação das pessoas com implante peniano, na faixa de 98%. As pessoas que fizeram implante voltam a ter uma atividade sexual intensa, voltam a ter uma atividade sexual satisfatória e a se divertir, como disse o nosso ouvinte aqui. Seu João de Sapucaia. Como disse o nosso ouvinte, a se divertir, a poder curtir a vida com a sua parceira. Né? Então, esse site, assim, eu estou considerando ele assim, eu lhe parabenizo, bastante completo e com mais essa vantagem de ter o chat por onde as pessoas podem fazer perguntas, esclarecer dúvidas, né? Saber de algumas coisas a respeito de tratamento da disfunção erétil, dificuldade de ereção e da ejaculação precoce. O que é bom dizer é que o Dr. Sérgio e o Dr. Augusto não pararam no tempo. Há 18 anos estão aqui conosco, trazendo informações. Depois de velho aprendemos a usar smartphone. E não param agora de oferecer mais um campo de atuação para as pessoas esclarecer suas dúvidas, né? Esclarecer os seus problemas. Uma máxima que sempre todo mundo há muitos anos comenta, né? Que médico tem que se atualizar constantemente porque a medicina está sempre evoluindo. E agora, além disso, a gente tem que se atualizar também, não só no campo específico da medicina, mas nessa área de informação, de tecnologias novas, aparelhagem. Uma coisa interessante, né, Paulo e Sérgio, que a gente vê que as pessoas da nossa faixa etária que não trabalham na medicina, muitas vezes se afastam da tecnologia porque elas não usam no dia a dia. Já os médicos não, os médicos precisam e têm necessidade no seu dia a dia, por isso eles continuam pesquisando por isso que nós
Aprendemos a usar o smartphone. Muito bem. Com qualidade. Vamos lembrar que o 3217-4970 está à disposição. Vamos ao intervalo e já voltaremos. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, Loja 108, telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. O seu médico confia na qualidade em medicamentos de quem há mais de 27 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro, 1600, na Galeria, próxima à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, o fone 3022-6622. Doutor Sérgio, a propósito, eu ia até trazer aqui, esqueci. É evolução no campo eu vi que tem algum laboratório na Europa que está criando uma camisinha com um tecido bem mais... Eu fico pensando, os senhores estão sempre evoluindo e aquelas pessoas que são relutantes para usar, né, a camisinha, eles estão proporcionando talvez alguma tecnologia bem mais avançada e o interesse nessa área que os senhores tratam com cuidado, né? Para ver que também nesses campos até a ciência está procurando fazer coisas melhores. Exatamente. Paulo, sabe que uma das queixas que a gente tem no consultório, é muito frequente, é aquele indivíduo que diz que não consegue usar camisinha. Não consegue usar. Não consegue. A hora que ele for usar a camisinha, que ele for colocar a camisinha, ele perde direção. Tá. E isso é muito comum. É muito comum por quê? Porque a maior parte das pessoas não tem um treino, não tem o hábito de usar camisinha. Então, no momento que elas são obrigadas a usar camisinha, elas começam a sua relação sexual, tem aquele clima de desejo, de tesão, de vontade de fazer sexo, ele faz a sua ereção. Se ele tiver que parar para colocar a camisinha, ele perde todo esse clima. Tá? Então, ele perde todo esse clima. Infelizmente, Paulo, hoje em dia, com as doenças sexualmente transmissíveis que estão presentes aí, o HIV, a AIDS, o HPV, tudo isso. Elas continuam, né, doutor? Continua e cada vez mais, né? Cada vez mais doenças. Isso, né? É interessante que, estatisticamente, os dados de saúde pública indicam muitas pessoas assim, isso está resolvido. Não está resolvido, não. Isso que eu estou levantando. Pelo contrário, a incidência está aumentando AIDS, né? Cada vez mais. O problema é que, ainda bem, se tem o tratamento que as pessoas não ficam mais como lá nos anos 80, que era uma sentença de morte, o diagnóstico de HIV positivo, né? Era uma sentença de morte bem dolorosa, inclusive. Mas hoje existe a medicação que não cura, mas controla. Minimiza. Muitos, mesmo assim, evoluem para o óbito. Mas é um tratamento bastante sacrifício, custo altíssimo, às vezes não para o indivíduo, mas para a sociedade. Todos nós financiamos o tratamento, né? E isso se torna bastante caro para a sociedade. E agora, a prevenção meio que se deixou de lado, as pessoas perderam um pouco essa coisa. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, que as doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV, que é mais chama atenção, a AIDS, né? Sim. Mas existem outras doenças. A sífilis, que era também uma doença praticamente esquecida, está recrudescendo. Olha aí. Está aumentando os casos, porque também muitas pessoas nem sabem mais como é que é.
E essa sexualidade, ou pelo menos essa troca desenfreada de parceiros... hoje está tudo liberado, como dizem. Vamos falar o termo certo, termo técnico, é promiscuidade. Sim. Que troca-se de parceiro como quem troca de camisa, cria as condições ideais para essas doenças proliferarem. Então, a prevenção é o uso do preservativo, sempre. Inclusive, algum tempo atrás, eu não sei se já foi atualizado, mas se observou uma coisa interessante, que é o aumento da incidência de doenças sexualmente transmissíveis em pessoas de mais idade, que alguns anos atrás era uma incidência bem baixa. Por que isso? Falavam nos jovens. Né? Exatamente porque a sexualidade, vamos dizer assim, não vou usar, é um termo meio batido, da terceira idade, mas vamos usar para identificar bem. Sim. A sexualidade na terceira idade hoje está sendo aceita, que era uma coisa que ninguém aceitava. A gente nós trabalhando com a recuperação das pessoas e insistindo e falando que a sexualidade existe, deve continuar. Então o que está acontecendo assim, homens e mulheres que estavam já, como eles dizem, fora do mercado, não participavam. Tinham deixado da carreira. Exatamente. Ou às vezes até que enviuvavam, perdiam a sua parceira, voltaram à atividade sexual completa e às vezes até aquela síndrome do cara que foi libertado. Né? Ele sai querendo pegar todo mundo. E isso aí acaba levando a esse risco aumentado de transmissão. Que bom chamamento. Tem gente que pensa assim, não, mas a fertilidade eu não tenho mais, eu já fiz vasectomia, ou a mulher, estou na menopausa, não menstruo mais, então gravidez não é o problema. Mas a prevenção principal do preservativo não é nem a gravidez, são as doenças sexualmente transmissíveis, que são um problema muito sério. Doutor, tem mais alguém para conversar com os senhores? Vamos lá. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Quem é? Evaldo Dornelles. Dornelles, pergunte, Evaldo. Esses dias eu ia perguntar um assunto que o doutor está falando, mas não consegui ligação. Então? A gente deve fazer um teste de testosterona de quando em quanto tempo, assim? Ele está falando sobre a testosterona que regula os hormônios, né? Que idade tu tens? Eu tenho 71. 71, ótimo. Ok. Muito obrigado, Sr. Evaldo. Obrigado mesmo. Bom final de semana, doutor Sérgio está conversando. A partir dos 45 anos, se aconselha o indivíduo a fazer a sua dosagem de testosterona. Dos 45 aos 55, essa dosagem pode ser feita a cada 2 anos. A partir dos 55, no mínimo uma vez por ano. Tá? Essa uma vez por ano vai te mostrar, em algum momento, se há um decréscimo na produção de testosterona, que é muito comum que haja esse decréscimo com a idade. Está dentro da normalidade. Em relação à testosterona, tem 3 tipos de homens. Tem o homem que mantém a produção até o resto da sua vida de testosterona. Então, tu pega pacientes como esse senhor aí de 70 e poucos anos, tu vai dosar a testosterona, está normal. Tu tem pacientes que diminuem, né? E tu tem pacientes que param de produzir testosterona. Né? Os que param de produzir nós chamamos de andropausa, que é o equivalente à menopausa na mulher, e a obrigatória correção disso através da reposição de testosterona contínua. Por resto da vida dele, ele vai ter que tomar injeçãozinha uma vez por mês ou cada 3 meses, dependendo do tipo de produto que ele escolher. Os da faixa intermediária, que diminui a produção, nós avaliamos se o nível de testosterona dele está muito próximo do baixo, se faz reposição. Né? E se faz uma reposição um pouco mais moderada do que no paciente que perdeu completamente a função do testículo. Mas, de qualquer maneira, assim, é necessário sempre avaliar os níveis de testosterona no homem a partir dos 45 anos. Tá? A libido, o desejo sexual está ligado à testosterona, mas não só a libido, o desejo sexual, também a estrutura óssea e muscular. Né? A testosterona tem influência na estruturação óssea e muscular do indivíduo. Né? Então, indivíduos com sensação de cansaço, de desânimo, muito provavelmente têm alguma deficiência hormonal a nível de testosterona. É interessante isso que a gente estava comentando, porque eu posso descrever um caso que foi com um colega nosso, colega médico, consultor. Sim.
meu amigo de muitos anos, e fez uma consulta lá com o Sérgio, passou para mim, fizemos exames nele, etc e tal, e ele estava com a testosterona baixa, e a gente fez reposição. Sabe que passado um tempo, ele encontrei até casualmente, né? E o relato dele foi isso: olha, cara, sabe que não só a minha parte sexual melhorou, tá resolvido o meu problema, mas assim, ele disse: olha, eu andava achando que eu estava muito estressado, cansado, fazendo muita coisa, o meu ânimo voltou, eu andava, sabe, desanimado, sem vontade, em tudo na vida, e parece que, não que torne algo um super-homem, mas eu parece que eu voltei ao que eu era. Foi essa expressão que ele disse. Eu andava já desanimado, já achando que era até da idade, aquela velha coisa que a gente diz, né? É normal com a idade. Não, vamos combinar o seguinte: tem coisas que existem, a gente convive, mas tudo que a gente puder evitar ou tratar, não tem por que aceitar passivamente. Se até cabelo branco, a pessoa que não está conformada, ele pode pintar. Quer dizer, então se é por isso, ninguém vai usar óculos, né, Paulo? Todo mundo praticamente tem que usar óculos para perto a partir de uma certa idade. Ou espichar o braço. Como é ruim ler sem óculos para perto, fica muito desagradável. Aí põe um óculos, pô, isso é normal com a idade? É normal com a idade. Mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer nada com relação. Então é o seguinte, esclarecendo, a testosterona não só influi na relação sexual, né? Ela atua sobre todo o organismo. Exatamente, tem melhora. Sobre músculos, teus caracteres sexuais secundários são graças à testosterona. Né? Sim, o que faz o homem ter a musculatura mais desenvolvida, ter mais força, ter barba, ter pelos no corpo, é a testosterona. Existem níveis adequados. Inclusive, se sabe que, e isso a gente já comentou muitas vezes, a própria atitude do homem de ser mais proativo, mais agressivo, no sentido, vamos dizer assim, geral da vida, é consequência da testosterona. Inclusive, a gente já comentou sobre isso, aqueles que fazem uso de excesso de testosterona para criar musculatura hiperdesenvolvida, como meio que está na moda, o pessoal fala em bomba e tal. Isso é um excesso que leva a uma hiperatividade muscular, aumento, proliferação muscular, e os indivíduos se tornam muito agressivos, muito isso é irritadiços também, até. Isso mas aí por excesso de testosterona. É perigoso. Eu já peguei vários casos em que o indivíduo teve atrofia de testículo por causa disso. O que a gente sempre comenta? Tem pessoas que pensam assim, ó, a gente está falando aqui, a falta de testosterona faz mal, então eu vou me encharcar de testosterona que eu vou ficar bem. Não, existe um limite. Paulo, tu faz churrasco, né? Graças a Deus, quase todo sábado. Considera um bom churrasqueiro. Gosto de fazer. Tu sabe que assar um churrasco com fogo fraco fica horrível, né? Mas agora, então nem faz convido o seguinte, ninguém. E se tu botar fazer uma fornalha, o que vai acontecer? Também, né? Então, tu tem que ter a temperatura média, aquela que deixa a carne bem assada sem queimar. E da mesma forma, isso é em tudo na vida. Então a testosterona também tem o seu nível que vai dar a melhor qualidade de vida. Se for de mais faz mal, se for de menos também. Não, é bem interessante e a colocação é bem pertinente, porque, né, o excesso é ruim e a falta também. A falta também, né? É que quando se fala em falta de alguma coisa, às vezes as pessoas entendem assim, não, mas então eu vou extrapolar, né? Vou me turbinar, como se usa hoje em dia. Exatamente. Não é assim. Existe o risco para a saúde, e a gente comentou já várias vezes aqui, desse pessoal que usa para hipertrofiar a musculatura, as consequências são muito graves. Atrofias de testículo, tumores e uma série de outras consequências. Isso aí principalmente acontece com o pessoal de academia. Infelizmente, o pessoal de academia vende testosterona, vende anabolizante. Ele sabe que é um mercado subterrâneo, né? É um absurdo aquilo, é um absurdo. Eu já peguei de casos aí, todos os anos aparecem 4 ou 5 casos no consultório de indivíduos que perderam os testículos. Os testículos ficaram completamente atrofiados, ficaram inférteis, não vão poder ter filhos e vão passar o resto da vida tentando repor testosterona. Muito bem. Gratos pela companhia. O site então, importante. www.impotenciatemcura.com.br, né, doutor? Isso. E o telefone da clínica é o 3332-9595. A todos um bom final de semana e até o próximo, se Deus quiser. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre.
ZYK 277, 640 kHz, transmitindo em ondas médias 50 kW. Rádio e TV Porto Visão Limitada, a sua Band AM 640, uma emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bandeirantes.